Sei que se eu achasse o tal do Clube Guaíra, eu me localizava, mas não existe mais. É muito antiga, eu tô com 63 anos. Isso aí eu tinha 10 anos de idade, 12, 13 anos. A gente vinha pra cá, depois não viemos mais. A avó Ramona faleceu. A tia Olina depois foi meio que morar com a gente uma época, depois morava com a Roseli lá, lembra da Roseli? Donei? E onde é que era o Clube Guaíra? Não, ali é a igreja. Aqui é a igreja. Eu vi muito missa aqui nessa igreja. Porque minha avó e minha tia Olina eram minha mãe também, extremamente religiosa. Tá aqui o Clube Guaíra. Aqui foi o casamento do meu pai e da minha mãe. Na minha casa eu tenho 2 taças que foi do casamento deles e foi realizado aqui nesse salão. E a casa da minha avó é por aqui. Algum lugar aqui. Quem sabe era até nesse prédio aqui, na casa da minha avó. Quem sabe era nesse prédio aqui. Quem sabe? Eu acho que podia ser aqui. Entrava por ali naquela portinha e subia. Estou aqui no Museu de Guarapuava. Aqui. O nome é Museu Visconde de Guarapuava. E estou aqui. Como é seu nome, senhora? Senhora? Posso afirmar porque eu não vi. Sim, mas como é seu nome? Meu, Patrícia. Estou falando aqui com Dona Patrícia. E ela disse que já ouviu relatos que antigamente aqui no museu havia um couro de sucuri na parede. Dona Patrícia, eu vou lhe contar a história agora desse couro. Havia mesmo. O meu bisavô era caixeiro viajante e ele fazia a rota Guarapuava, Santos. De Santos ele ia a Cuiabá. De Cuiabá ele ia a Assunção, no Paraguai. E de Assunção ele voltava para cá. Eram 2 irmãos. Um fazia o roteiro e o outro fazia o comércio aqui do armazém em Guarapuava. Eu tenho em casa as notas ainda dos navios que eles compravam de mercadoria da Europa. Eles compravam um navio de mercadoria. Não era uma carroça, uma carreta, um caminhão. Era um navio. E ele saía daqui com centenas e centenas de mulas e ia buscar essas cargas em Santos. De lá, sentido Cuiabá, e ele ia vendendo, e o que ele não vendia, ele trocava por gado, porque o que ele recebia em ouro ou dinheiro, ele comprava gado. E ele chegava em Cuiabá, já sem as mercadorias, e lá ele trazia gado e cavalos. Em Assunção, ele vendia pro exército paraguaio isso. E enchia as burras de novo de ouro e dinheiro. E daí vinha para Guarapuava. Num desses giros, em Assunção, ele conheceu uma paraguaia muito linda, chamada Ramona Rodrigues. A Ramona Rodrigues combinou com ele que no ano seguinte, no giro seguinte, ela fugia com ele. E a Ramona Rodrigues é minha avó. E morava aqui em Guarapuava. Um couro que parece que tinha 12 metros. E por incrível que pareça, o bisneto dele tem um couro igual na empresa dele com 8 metros. Que eu também fiz os mesmos trajetos dele e andei muito pelo Mato Grosso. E onde é que a senhora disse que pode estar esse couro?
Parque das Araucárias. E o que é lá? Nós não podemos ser filmados. E o sem que autorização. que é lá? Lá é museu. Tem um museu, tem animais, encalhada, coisa assim, né? Museu. Ali é uma rio. Vire à direita. Vire à esquerda e depois vire à direita. Como é a correntinha? Salado. Aquilo. Aqui. Fala baixo. Aqui, pô. Ah, tá aqui até hoje. Esse coro aqui tem mais de 100 anos. Imagina. Esse coro aqui tem mais de 100 anos. O coro que meu avô matou essa cobra e incomodava eles no caminho. Aqui o coro. Ele tem o tamanho do meu. Ele tem o tamanho do meu. Que coisa, né?
do Museu de Ciências Naturais. De Guarapuava, como a Dona Patrícia lá do Museu do Centro da Cidade, lá que fica na Praça Central, lá ao lado da Catedral, tinha notícia, mas não tinha certeza. Olha aqui, ó. Está aí. Esse couro do sucuri foi o meu bisavô meu avô que abateu, porque essa sucuri não deixava a tropa de mula dele cruzar onde eles tinham que cruzar, que era o único lugar, e ele foi obrigado a bater, e ele trouxe o couro, e esse couro ficava no museu lá do centro, e agora está aqui no Museu de Artes Naturais. Só que eu falei com o pessoal aqui, eles me falaram que veio de lá mesmo esse couro, e ninguém sabia da história correta desse couro, como é que esse couro chegou aqui, por que chegou aqui. Então tá aí a explicação. É emocionante, eu fico emocionado. Muito bonito aqui o museu. Aqui é entomologia. É uma arte espetacular. Eu, quando eu era universitário, eu dava aula sobre isso e ensinava a meninada nova a fazer esse tipo de coleção. Passo tempo. Estou com 63 anos, isso eu fazia quando tinha 17, 18 anos de idade. E aqui tá os bichos feios aqui, ó. Aí, ó. É jararaca, jararacuçu, é cobra coral. Deus o livre, isso aí é um perigo. Essa aí é a jararacuçu, essa aí, ó. Jararaca cruzeira. Isso é um perigo. Isso aqui é a pior coisa que tem, isso aqui, ó. Isso aqui é a famosa cascavel. Deus o livre. Essa aqui é jararacuçu do brejo. Essa já é jararacuçu também. Deus o livre. Bicho feio. Isso é tudo cobra venenosa que tinha aí na região aí. Olha aí a entomologia. Lu, eu quando eu era universitário, eu dava aula para piazadinha para ensinar a montar coleções de insetos assim, entomologia. Eu dava aula e ganhava uns trocos. Eu ganhava uns trocos para fazer isso aí. Isso aí é uma coisa muito linda e a pessoa aprende muito fazendo isso. Então aqui no museu aqui tem uma espécie aqui, um bezerro empalhado aqui impressionante. É um bezerro com dicefalia, que é uma malformação que acaba os gêmeos ficando num corpo só. Então, tá aí. Aí nós tínhamos um cliente que nós brincava que ele tinha medo de ir na cidade, porque ele dizia que tinha nenê de 2 cabeças. Aí quando ele chegou em casa, a mãe perguntou, mas por que você não quer mais voltar na cidade? Ah, porque lá tem nenê de 2 cabeças. Mas você viu o nenê? Aí ele falou, não, o nenê bem eu não vi, mas os gorrinhos dele eu vi. O que era? Era o sutiã das mulheres pendurado no varal, porque ele morava tão no meio do mato que as mulheres não usavam sutiã. Tô fazendo outras coisas. Direito. Vai lá, cachorro. E tá aí, rapaziada, o que eu sempre falo. Brasil
Pagamos uma carga tributária espetacular. Pagamos IPVA, pagamos taxa de licenciamento. Como a gente não tem segurança, temos que pagar o seguro privado para ter o bem da gente aqui segurado. Recolhemos impostos de maneira, acho que uma das maiores taxas de impostos do mundo. E olha aí, ó, uma estrada como essa, rodovia BR-277, que liga a divisa do Brasil no Paraná, lá em Foz do Iguaçu, com o Porto de Paranaguá. Um movimento enorme. Olha a condição aí da estrada. Olha aí, ó. Tá aí, ó. E ninguém reclama, ninguém fala nada. Chega um deputado, não, Vossa Excelência, não sei o quê. Chega um ministro, Sua Excelência. Sua Excelência é a... Eu não vou nem falar o que é a mãe deles. Acho que não cabe aí que às vezes crianças assistem, né? Mas é o que eles merecem. E enquanto nós brasileiros ficarmos quietos e aceitarmos tudo do jeito que é, nós vamos ficar nisso aí. Essa rodovia aqui já devia ser duplicada, alguns trechos com 3 faixas no mínimo, há muitos anos atrás. Não é agora, não. Isso aí já devia estar pronto há de anos, sem retornos em cima da pista, com trincheiras, com passarelas, com viadutos das interseções. Porque olha aí o absurdo, olha o prejuízo aí, ó. Aí, ó, quantos milhões de mercadoria, encargue, equipamento, tá tudo aqui parado aqui, olhando isso aí, vendo a situação de uma estrada dessa. É isso que nós temos. Aí ainda mais agora, depois de rodar tanto em estradas argentinas, isso que os argentinos estão falando que a estrada deles estão abandonada. A gente começa a rodar aqui do Brasil, dá até um desgosto. Então olha aí, rapaziada. Aqui é um pouco dessas histórias aí que eu contei para vocês. Alguns documentos. Aqui, ó, esse primeiro aqui é de 1862. Isso aqui é uma taxa de escravo, porque meu avô Roberto Cunha, ele era abolicionista, ele era estudante de medicina no Rio de Janeiro, e ele saiu fugido de lá porque o imperador queria prender ele, porque ele comprava escravo e soltava. Só que quando ele não tinha dinheiro, ele roubava os escravos e soltava do mesmo jeito. Aí o imperador deu uma ordem de caça no Roberto Cunha. Ali eu tenho ali um recorte de jornal, que para mim já chegou assim. Infelizmente recortaram, queria ter o jornal inteiro, mas ali diz que contrataram um casamento no dia 15 passado, na cidade de Guarapuava. A prendada senhorita Marina Rodrigues Lisboa, filha ornamento da sociedade guarapuavana, filha do senhor Fernando Lisboa Júnior, de saudosa memória, e de dona Ramona Rodrigues Lisboa, com o jovem Oclândio Cunha Sprenger, alto funcionário da Atlantic Richfield Company of Brazil, filho do senhor Adalberto Sprenger, também de saudosa memória, e de dona Lúcia Sprenger. Nessa época meu pai trabalhava na Companhia Atlantic, no Rio de Janeiro. E aqui, como eu comentei, além das 2 taças do casamento de meus pais, ainda tem o porta-guardanapo aqui, guardadinho aqui na minha cristaleira, junto com
com outras recordações. Esses documentos aqui são das compras da rapaziada lá, os caras já negociavam em dólar. Ó. E isso aqui é antigo. Eu não consigo nem achar a data neles, para falar bem a verdade. Já procurei até com a lente de aumento aqui, mas está difícil de... Mais um aqui é de 1882, pelo que eu vi. Eu acho que é isso aí mesmo. Aqui está o documento das compras das cargas de navio. E pelo que eu estou entendendo agora, que eu li os documentos aqui, esses navios vinham até o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro eles iam para Laguna. E lá em Laguna que ele ia buscar as mercadorias. E aqui está o pagamento aqui do frete aí do navio pelo Fernando Lisboa. Aqui está as cartas que eles mantinham com esse pessoal aí da Marinha. E esses buracos aí são porque essas cartas eram seladas com cera. E para abrir elas tinha que rasgar o selo, né? Então ficava um buraco. Essas as cartas das compras de mercadoria. Tudo aí na época de 1800 e fumaça alta aí. Exatamente. Então, são os documentos aí que eu tenho guardado comigo. Tenho muito orgulho de manter isso aqui comigo, guardar perfeitamente. E esse camarada aqui, o Roberto Cunha, da taxa de escravos, eu vou achar aqui um livro que eu tenho do Antônio Lustosa, que tem um capítulo dedicado a ele. Então, esse autor, que é o Antônio Lustosa, ele tem um livro chamado Passos de uma Longa Caminhada. Ele conta histórias do Paraná. Ele foi prefeito de Guarapuava. E ele tem um capítulo lá neste livro dele que é denominado O Médico do Povo. E nesse capítulo ele fala sobre o Dr. Roberto Cunha, que era um médico que não sabia cobrar. Ele tratava as pessoas e daí quando as pessoas vinham acertar com ele, ele falava, me dê qualquer coisa. A pessoa dava um medo de galinha, dava uma vaca, dava um cavalo, qualquer coisa. Só que ele não ficava com aquilo, ele dava para um outro que precisava. E nesse livro ele relata que quando ele faleceu, a minha bisavó, Dona Jovelina, que era uma bugra, que ele casou com essa bugra no Rio Grande do Sul, quando ele se refugiou com os Maragatos, e depois trouxe ela para Guarapuava. Dona Jovelina Cunha foi obrigada a fazer uma vaquinha com os amigos para poder enterrar o marido. Então isso aí é um pouco das histórias aí da família que vão se perdendo aos poucos, que os mais velhos vão se indo e as histórias vão se ficando esquecidas. E hoje em dia aí com alguma coisa de audiovisual, do YouTube, a gente acaba preservando um pouco disso. E fica aqui esse relato aí, espero que os amigos gostem. E o final da viagem vai ser exatamente aqui, porque nós ficamos lá naquele Pare-Siga, lá na 277 até a noite. E a filmagem da noite daí não tem condição com a GoPro, não há o que fazer por falta de luz. Então nossa viagem daí do retorno da MotoGP encerrou-se naquele Pare-Siga. Eu aproveito agora para
para encerrar aí com esse relato aqui sobre meus antepassados. Um abraço a todos, obrigado pela atenção.